Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Floripa em Foco do Sint, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino aqui de Santa Catarina. Toda quarta-feira aqui no canal 4 da NET e também em tempo real pelo tvfloripa.org.br. E é sempre com prazer que recebemos o professor Luiz Carlos Vieira para conversar. Boa tarde, professor. Tudo muito tranquilo? Boa tarde, Silvio. Mais tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo agora que nós deixamos a coordenação estadual do Sint. Né? Estamos assumindo outra secretaria. Continuamos na direção, mas estamos assumindo outra secretaria. Certo. Agora é o diretor de Política Educacional e Cultural do Sint. Até 12 horas atrás era ainda o coordenador estadual desse importante sindicato que representa uma grande categoria. Terminou o mandato, mas permanece na diretoria e, na verdade, é uma vida inteira de dedicação à luta, não é não, Luiz Carlos? Nós estávamos na sala de aula, né, até na última gestão. A última gestão nós pegamos a liberação, né, para o sindicato, mas na outra, nós estávamos na sala de aula. Mesmo assim, eu nunca deixei a sala de aula, sempre estava na sala de aula e a liberação poderia ser parcial naquela época, né? E nós trabalhávamos na escola e também no sindicato. Aí na última gestão nós pegamos a liberação total, né? Porque não dava para fazer as duas coisas, como na coordenação estadual, muito complicado. E agora continuamos nessa gestão, né? Para também aí dar uma força aí nessa nova renovação, né, que entrou aí várias pessoas novas na nova direção e a gente vai aos poucos, né, Silvio? Transferindo o conhecimento, a bagagem. A responsabilidade para os mais novos aí, outras pessoas, né? É para 3 anos o mandato. Né? É para 3 anos, até 2019. 3 anos o mandato. Sem falar que já soma também um mandato de vereança no município lá de Itapema. Mas a pergunta que eu me refiro não é sobre a sala de aula só, professor. Eu digo, é uma vida inteira, sua vida inteira foi no dedicação... no movimento sindical, né? Nós tivemos 2 mandatos como vereador também. 2 mandatos? 2 mandatos. Maravilha. Mas e antes disso também já já estava no sindicato, já estava no movimento estudantil, né? É importante, o professor acha importante? Associação de moradores, e aí vai, né? Então, e é importante isso? Com certeza, mesmo. Né? A vida da gente, né, dedicada a isso, né? Sempre foi nessa linha que nós trabalhamos e vivemos. E eu vim da igreja, né? Então eu vim da igreja e... Da pastoral... aí nós militávamos em vários, dentro da igreja, na pastoral da juventude, né? E vários outros... E outros grupos, né, que nós fazíamos parte também trabalhávamos. E nas comunidades, eclesiais de base na época que tinha, né? Então a gente veio... Sempre na luta, Veio um pouco dessa linha aí. Depois, profissionalizando, né, digamos assim, já trabalhava antes, mas não como professor. E depois como professor, obviamente, a gente se engajou na luta, ingressamos na luta da categoria e aí... Assumimos a regional, o sindicato regional, e depois, consequentemente, fomos também para o Conselho Deliberativo e depois fomos para a coordenação estadual. Foi toda uma caminhada. Então, foi uma caminhada que vai, né, nós vamos... Degrau em degrau. Degrau em degrau. Vamos trilhando aí, contribuindo, né? Formou-se em pedagogia aonde? Eu formei, a minha formação é filosofia. Filosofia, sou licenciado em filosofia, história e psicologia. Pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grandense, professor? Não, eu sou paranaense, mas eu morei no Brasil todo, né? Militei em vários lugares do Brasil. Olha, e a gente fica sabendo isso no final do mandato, né? No Brasil inteiro já morei um pouquinho em cada lugar do Brasil. E a realidade do país é diferente da luta que se trava aqui no sul do país, no Nordeste, Centro-Oeste? Olha, no Centro-Oeste a luta é mais nova, né, logicamente, porque os estados lá e até mesmo a questão pública lá, por exemplo, o Mato Grosso, né, se dividiu o estado em 79, era só um estado, né? Tocantins nasceu na década de 80. Exato, depois foi outros estados, mas assim,
é uma outra realidade, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele hoje tem um dos melhores pisos salariais para a nossa categoria do Brasil, é Mato Grosso do Sul. Né? Olha, estão respeitando o piso nacional do magistério lá? Respeitando e pagando bem mais, né? Equivalente ao que nós ganhamos aqui por 40 horas, eles ganham por 20 lá. Olha, basicamente, Mato Grosso do Sul. É o dobro, né, do que nós ganhamos aqui. Obviamente que isso também tem toda a máquina pública é mais nova, né, tem poucos aposentados, então tem toda essa discussão. Né? É um estado rico, né? É um estado tem uma agricultura rico, forte. E outra, lá nós tivemos também governo popular. Essa é a diferença. Diferente de Santa Catarina, né, que nós sempre tivemos governos da mesma linhagem política, né, neoliberal, Estado mínimo. Contrapartida lá não, o Estado é novo, mas mesmo sendo novo, nós lá já conseguimos emplacar um governo, pelo menos no executivo, na linha popular, e que nesse sentido ajudou muitos movimentos sociais e inclusive também as categorias de trabalhadores, principalmente do serviço público. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Que maravilha. Isso. Parabéns, hein? Essas andanças. Estamos na luta. Vamos abordar mais esta passagem. E eu falo isso para a gente chegar na questão de que o professor já viu alguma situação do magistério, dos direitos dos trabalhadores, do jeito que a gente está vendo hoje no Brasil com esse governo interino? Já chegou assim a um fundo de poço tão fundo, professor? Olha, nós estamos voltando, né, a viver aquilo que a gente vivia na década de 90. Né? Nós pleno neoliberalismo. Exatamente. Fernando Henrique. Nós estamos lá, nós fizemos a luta, conseguimos manter alguns direitos, conquistamos outros, né, mas porque vinha da ditadura militar todo um retrocesso, né, nessa linha. E aí hoje nós estamos vivendo isso, né? Espero que nós, os trabalhadores, nós não vamos permitir que isso chegue a tal ponto da qual estávamos lá. Mas, pelo que nós estamos percebendo, hoje a voracidade do capital, digamos assim, né, do que é o que coordena, comanda, dá linha para o Estado, ele está na retirada de direitos pior, porque qual que é o sentimento? O sentimento é que naquela época nós poderíamos avançar, no sentido de conquistar mais direitos, porque vínhamos de uma ditadura militar, mas havia um espírito de luta, né? De unificação. Unificação, como eu sempre falo, as lutas eram mais coletivas, e com o passar do tempo, e também, lógico, toda a mídia, né, trabalhando o consumismo, o egoísmo, né, o divisionismo, a competição, fragmentando a luta da classe trabalhadora, e também apresentando para essa classe trabalhadora a luta pelo individual, né, acabou que hoje nós temos um grande desafio, né, principalmente estava falando ontem para os meus colegas do sindicato, que um dos grandes desafios nossos do sindicato hoje é unificar as lutas dentro da nossa categoria para que nós possamos não vir a ter as perdas que nós tivemos, né, no passado. Né, ou que sejam piores do que elas. Porque assim, nós estamos num Estado que sempre governou a mesma linhagem de governo, né, ou seja, sempre... Teve uma mesma orientação política. Mesma orientação política, apesar de ser partidos diferentes, mas a orientação política é a mesma, é o mesmo grupo econômico, né? São os mesmos grupos econômicos que dominam, hora um, hora outro, mas sempre se revezando no poder e eles mantendo a elite, né? Aliás, desde a monarquia, depois que se tornou república, não mudou o Estado de Santa Catarina, e por as várias mudanças que ocorreu políticas no Brasil, Santa Catarina não mudou. Aqui continuou o café com leite, né? Uma hora o café, uma hora leite. Exatamente. Leite. Muda só as siglas, né? As pessoas e os grupos políticos continuam mandando. Então, é muito complicado. E no Brasil, quem lidera as políticas de retirada de direitos da classe trabalhadora, principalmente do serviço público, é o governo atual. Né? Interino. O governo atual, interino em nível nacional, que tem aí a complacência, o apoio do governo local, né? Que já fez aquilo que em nível federal estão querendo fazer. Querem implementar para todo o Brasil. Né? Um exemplo,
nós estamos discutindo aí várias leis, né? Por exemplo, projetos de leis, medidas provisórias e tal. Por exemplo, o PLP 257 que nós estávamos discutindo, que é essa questão da questão das dívidas. Da renegociação da dívida dos estados. Exatamente, com a União. os critérios ali para a renegociação das dívidas. Um dos critérios, por exemplo, é aumentar a líquida de desconto da Previdência. Aqui em Santa Catarina já se antecipou. Já se antecipou, já fizeram. Né? Outra coisa, a liberação dos fundos para fazer o que eles quiserem. Aplicação financeira, de risco ou sem risco. Sem risco e o Estado sendo o abonador, né, dessas questões. Os fundos previdenciários, né, fundos de aposentadoria, né? E todo tipo de fundo, não é só aposentadoria. Fundo do meio ambiente, fundo de todos os tipos de fundo. Pode botar no sistema financeiro? Assim. Pode fazer o que quiser com os fundos. Está liberado. Ano passado, né, foi aprovado no final do ano, né, a liberação do dinheiro dos fundos. Então acabou com os fundos. E aí, como não tem aquele percentual destinado aos fundos, o governo do Estado joga no caixa comum e aí distribui da forma que quer. Burla a própria Constituição. Exatamente. Então essa questão aí, ele tem essa característica de fazer a distribuição, né? E vai a distribuição não para os pobres, para as necessidades, né, da população. Que dependem do serviço público, Estado, né? Faz a distribuição para aqueles que financiam as campanhas eleitorais, né, desse grupo político que está aí e que quer permanecer no poder. Então, você disse, você já viu? Já vimos coisa pior, mas o que nós estamos vivendo hoje pode chegar a ser pior do que antes ainda, porque aqueles direitos que nós conquistamos, eles vão retroceder. Então é o que nós estamos vendo em nível nacional, né, com o governo interino, que ataca sobretudo aí principalmente as novas conquistas, né, que nós tivemos, por exemplo, a questão do pré-sal, que nós estávamos discutindo agora esses dias. Sim. É uma das discussões que é algo novo, né, que surgiu. E eu acho bom a gente recapitular isso, professor, para o telespectador que não está ciente ainda saber que o Brasil tem uma reserva imensa de petróleo, que é o pré-sal. O governo do Lula e da Dilma já haviam forçado para que os royalties provenientes desse pré-sal fossem destinados, canalizados unicamente para a educação e para a saúde. Isso, e o governo interino... governo interino, né? Não é só o governo interino, mas um grupo de políticos, né? Porque esse projeto ele surge justamente de um projeto para o país global, né? E não só para o país, mas global, porque imagina, né? Nós temos a maior reserva de petróleo do mundo. Né? Nós temos aí a maior reserva de petróleo do mundo e os interesses internacionais estão todos canalizados para ela. E aí, infelizmente, um dos defensores dessas ideias de que o Brasil tem que se tornar subserviente dos países imperialistas, tipo, exemplo, o senador José Serra, que hoje, infelizmente, é ministro das Relações Exteriores, né? Olha o posto da qual ele foi colocado nesse governo, né? E foi dele o projeto, o PLS... De abrir o pré-sal. De abrir o pré-sal. Mas não está solidificado isso ainda, está em debate. Não, né? Ele está em debate, né? Está na Câmara Federal. Mas já, infelizmente, deu alguns passos. Infelizmente, nós sabemos e temos isso, a realidade é nua e crua para nós, né? Nós sabemos quem é o Congresso, sabemos quais interesses que estão lá, quem defende os deputados, a que defende os deputados. Né? E penso que isso a gente tem que fazer grandes mobilizações para que nós possamos impedir. Só indo para as ruas mesmo, fazendo mobilizações como os petroleiros já fizeram, estão fazendo, né? Como o movimento dos atingidos por barragens, os MAB, o MST e vários outros movimentos sociais entenderam, né, que não dá para tirar a exclusividade da exploração dos recursos do pré-sal da Petrobras. Porque retirando da Petrobras, eu distribuo para as multinacionais. E aí eu entrego aquilo que é precioso, né, para o Brasil hoje, que traria para nós, principalmente na educação e saúde, maiores recursos para que a gente pudesse ser investido em tecnologia, em avanço, né, e tudo aquilo que a gente tem deficiência nessas áreas poderia melhorar ainda mais e ser aí de ponta e o Brasil não ficar dependente dos outros países, né? Nesse sentido. Investir em saúde e educação. Infelizmente, a lei que foi votada em 2010
para nós, ela já foi bastante conservadora nesse sentido, né? Porque sobre o pré-sal. Sobre o pré-sal, nós queríamos uma rigidez maior do que foi colocado, né? Em 2010, infelizmente, as forças políticas não tivemos força para segurar aquilo que nós tínhamos no ideal, mas agora piorou. Né? Agora piorou porque agora eles querem entregar mesmo, né? O próprio governo que está sob júdice, né? Que está aí pisando a Constituição, imagina o serviço ou o desserviço que eles prestam. E com licença, professor, só abrir um parênteses sobre a questão do petróleo ainda. Já foi detectado assim em alguns locais produtores de petróleo, municípios, cidades que produziam petróleo. A hora que acabava o petróleo, se criou um grande problema social, porque acabou a principal fonte de renda daquela localidade. Então, isso já tem que ser previsto durante o processo de exploração desse petróleo. Já tem que deixar recursos previstos para fazer a economia continuar andando depois que o petróleo se for. E do jeito que estão colocando a coisa, os royalties nem se sabe para onde é que vai, né? Para que lugar do planeta eles poderão estar indo. Né? Exatamente. E a descoberta do pré-sal é uma das maiores descobertas do mundo na questão do petrolífero. Só para ter uma ideia, essas reservas, hoje o que o Brasil está produzindo, hoje o que ele produz, hoje já é exemplo do mundo. Ele é 2,4 maior do que as reservas do próprio Estados Unidos. Então veja só. E não é só na camada do pré-sal, né? Nós também temos várias descobertas na área do continente. Na área em terra, né? Isso também. Que também, obviamente, se você entregar uma parte, você vai entregar outra. Né? E sem contar que pouquíssima ainda foi explorada, né? Foi leiloada, etc. Então, ou seja, os capitalistas internacionais que vivem da especulação, do lucro, estão preocupados com isso também. Né? Eles não estão preocupados se nós teremos saúde, teremos educação, teremos segurança. Isso parece que através dos milênios nenhum governo se preocupou, né, com os seres humanos aqui. Não. Bom, vamos aproveitar então, respirar um pouco, fazer um breve intervalo e já voltamos com o professor Luiz Carlos Vieira, diretor de Política Educacional e Cultural do SINT, aqui no Floripa em Foco, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Voltamos com o Floripa em Foco do SINT, nesta semana com o ex-coordenador estadual, hoje diretor de Política Educacional e Cultural do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira, que no primeiro bloco estava nos falando sobre os ataques que esse governo interino está fazendo sobre a educação, a saúde, os direitos dos trabalhadores, né? E saindo do plano nacional para o local aqui, professor, o SINT, o Sindicato dos Professores, está convidando a categoria para uma manifestação, para uma atividade no dia 26 de julho. Vai ser junto com o secretário de Estado da Educação? O que vai acontecer mesmo? Então, no dia 26 de julho, nós teremos aí a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa convocou o secretário de Educação a estar na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos
deputados sobre o plano de carreira do magistério. A lei que foi aprovada, a 668, né, que se tornou lei na virada do ano, e que o secretário não teve, né, a capacidade de ir naquele momento junto aos deputados, até hoje, né, para prestar esclarecimentos na comissão. E foi novamente chamado, agora foi convocado, ele tem obrigado a ir para prestar os esclarecimentos, e dia 26 ele estará então na Assembleia Legislativa, pelo horário que nós temos, às 15 horas, então na Assembleia Legislativa, ele vai estar prestando esclarecimentos aos deputados. Em plenário, não é numa comissão. Em plenário, né, para todos os 40 deputados, sobre o projeto que mudou a vida dos trabalhadores de educação em Santa Catarina. Né? E precarizou? E com certeza, né, precarizou e tirou vários direitos já conquistados e ainda reduziu outros. Enfim, nós estamos aí vendo a situação, né, dos trabalhadores. Não é só do plano de carreira, ele também mudou a vida da lei que contratava os temporários e aí transformou esses trabalhadores em ACTs, né, em horistas e tal. Então, mas ele vai estar respondendo a essas questões, essas indagações dos deputados na Assembleia. Nós não vamos poder nos manifestar, né, mas nós vamos estar lá com as faixas, vamos estar lá com o nosso protesto, né, diante dessa situação. Então, nós estamos convocando aí os trabalhadores para que possam também se fazer presente na Assembleia Legislativa, né, com suas faixas e para dizer, para mostrar também a nossa indignação com relação a essa política educacional, né, que o governo vem adotando aí, não só contra os trabalhadores, mas contra a sociedade catarinense de um modo geral. E hoje, casualmente hoje, o professor comentava, antes de entrarmos no ar, de que o ministro da Educação esteve em Florianópolis, né? Então, o ministro da Educação, ele esteve em Florianópolis por conta da abertura, né, da discussão do seminário sobre... Base Curricular Comum Nacional. A Base Nacional Comum, Curricular Comum. Que é uma base curricular igual para todo o país? Na verdade, Silvio, a questão da base curricular, ela é uma padronização do currículo básico, pelo menos em 60%, né? É o que a gente discute. Então, não é padronizado hoje no país? Não é padronizado porque nós não tínhamos antes um Plano Nacional de Educação. Então, assim, para a gente entender isso, é preciso a gente entender que é necessário um Sistema Nacional de Educação. E que isso só foi possível e foi construído graças à participação da sociedade nas conferências de educação. Nacional de Educação. A conferência, ela teve conferência municipal, conferência regional, conferência estadual e conferência nacional. Tivemos 2 etapas das conferências. Essas conferências, elas trouxeram uma demanda para o país e que foi formulada e foi implementada e foi votada e transformou-se numa lei, né, que dá a linha, que é o Plano Nacional de Educação. Obviamente, isso já tinha sido uma discussão lá na Constituição de 88, depois no próprio LDB, em 96, e, consequentemente, não foi colocada em prática e não foi convocada pelos governos, né? E só foi possível depois de muita demanda e muita briga mesmo, luta dos trabalhadores e da sociedade em geral, que fosse feito, de fato, a implementação. E o Plano Nacional de Educação, aí como o governo interino está colocando hoje, ele quer fragmentar isso também, não quer implementar, tá tendo em vista até a nomeação do próprio ministro da Educação, né? Que é o Mendonça Filho. Teve que sair, né? Que está sendo questionado, inclusive, né? Sobre o seu ministério, mas ele também não nomeou outros membros do Conselho Nacional de Educação, daqueles que ele queria, porque o Conselho Nacional de Educação é aquele que vai implementar, executar e vai cobrar, fiscalizar a política nacional, que foi feito através do Plano Nacional de Educação, que vai criar um Sistema Nacional de Educação. O Conselho é que vai. E o sistema, ele vai, logicamente, discutir também currículo, né, entre outras coisas. Então, essa base curricular é fruto disso. E a base curricular, na verdade, ela tem que ser, na nossa opinião, e foi construída assim, com uma abordagem interdisciplinar, uma compreensão muita discussão envolvendo dos a sociedade, conteúdos com relação à questão local, né? Então, quer dizer,
Esse modelo que foi construído coletivamente, ele pretende melhorar o currículo, adquirindo ou admitindo, né, que nós falamos, as particularidades regionais. Não é só padronizar o ensino, mas é estabelecer os conhecimentos básicos que os estudantes devem ter e que devem se apropriar em cada etapa do conhecimento. Então, quer dizer, justamente aquilo que a gente já vinha brigando e vem lutando há muito tempo. Tá? Então, nós precisamos implementar isso. Para implementar isso, obviamente, nós precisamos de duas questões importantes. Primeiro, é a questão da formação do trabalhador. Qualificação, o trabalhador precisa ter uma formação continuada para poder estar conseguindo cumprir e ter resultado na implementação dessa base curricular, porque não é simplesmente ir lá e passar os conteúdos, porque ela foge totalmente da questão conteudística, correto? Ela trabalha por área de conhecimento, né? Não é só a questão conteudística, o conteúdo de matemática, conteúdo de ciência, de português, né? Tem que deixar o aluno apto nas diversas áreas do conhecimento. E mudar, inclusive, até o material didático, né? Incluir áudios, vídeos e outros recursos, porque hoje o material didático está muito voltado na questão do conteúdo, né? Hoje se avalia aí qual o melhor livro didático? Aquele que contém maior número de conteúdos, ou seja, aquele que tem mais páginas. Exatamente, que tem mais. Então, na verdade, óbvio, as redes municipais, a rede estadual, a rede particular e a própria rede federal, ela vai contribuir no sentido de ser autônoma, agregar outras questões, mas nós teremos um rumo, digamos assim, né? Um norte. E é para isso que o ministro da Educação esteve aqui. Ele esteve aqui, e olha só a incoerência, né? E a abertura dele foi na Fiesc. Na Federação das Indústrias. Não foi no MEC, não foi no escritório do Ministério da Educação. Não foi numa escola pública, não foi numa comunidade, né? Não que isso implique diretamente não, que mas é uma questão ideológica. Negócio. Né? Porque a educação, nessa visão que o governo federal está trabalhando hoje e que tem a visão do governo do estado de Santa Catarina, a educação é um negócio. Né? A educação é despesa, né? Ou seja, se nós continuarmos assim, a base curricular nacional não vai mudar nada na prática. Né? Vai continuar como está, servindo ao capital, servindo à elite, servindo aos interesses daqueles que continuam mandando no país. Né? E que sempre usaram a educação para formar mão de obra semi-qualificada, esperta o suficiente para apertar botões, mas que não sabe raciocinar, infelizmente. Na verdade, é a submissão, né, de toda essa questão discutida nacionalmente aos interesses da elite, ou a interesse dos bancos, do sistema financeiro e assim por diante. Falta alguma coisa para encerrarmos esse ponto, professor? Que nosso tempo... Bom, com relação a isso, nós vamos continuar participando, vamos continuar discutindo isso com a nossa categoria, vamos continuar exigindo do governo, né, que seja cumprido aquilo que a gente discutiu aí durante praticamente uma década, né, e que nós trouxemos da discussão da base, né, e da discussão coletiva. Então, justamente porque a gente precisa desenvolver essas práticas. Então, nós começamos esse trabalho, começamos a mobilização e nós não vamos parar, porque essa questão é uma questão que tem que trabalhar, é uma questão pedagógica, né, e é uma questão cultural. E nós temos condições, e hoje temos condições e temos os meios para fazer. É necessário termos também a intenção e a vontade política para que isso ocorra. E isso o Sint está disposto, está trabalhando, e por isso vai orientar também as suas bases, né, para elaborar saídas para esses recuos que nós estamos tendo, tanto nos direitos que são, digamos assim, corporativos, mas também com relação a toda essa problemática da conformidade daquilo que nós lutamos, que é uma educação, né, pública de qualidade e universal. E que qualifique o ser humano, né? Com certeza. Para a vida. Sim, né? sem dúvida. Muito bem, professor. Olha, parabéns, né, por tamanha
dedicação aí, né, à luta dos direitos para todos, né? Acho que são poucos que dedicam tanto da sua vida, né, para todos. E resta refazer o convite para o dia 26 de julho, todos os cidadãos estarem na Assembleia Legislativa, próximo das 15 horas, quando o nosso secretário de Estado da Educação vai estar prestando importantes esclarecimentos para os deputados. Aí a gente aproveita e fica sabendo também, né? Os professores, o sindicato dos professores não vai ter direito assim formal de se manifestar, né? Mas a manifestação no fim é livre, né? Mas estamos brigando também, queremos ter a nossa manifestação formal, né? Se for possível. Estão buscando. A gente sabe que não faz parte do regimento, né, da Assembleia Legislativa, mas estamos buscando. A gente conversa isso no próximo Floripa em Foco, na próxima quarta-feira. Uma boa semana e até lá, professor. Até lá, Silvio. E obrigado você, telespectador, que pode rever esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.